foco da talk é bem sobre pessoas, mesmo sobre gestão, dizendo um pouquinho como que a gente saiu lá em 2016, dentro da Acreditas, com um time de 8, 10 pessoas, para 170 agora. Vou contar um pouquinho de tudo que a gente fez em torno de algumas práticas lá dentro, o processo seletivo, como a gente amadureceu as coisas e tudo mais. E aí, para começar, só para gerar um pouco de contexto, quem aqui conhece Acreditas? Ou já ouviu falar e tudo mais? Legal, bastante gente. Eu vou explicar bem rapidinho o que a gente faz, tá? O problema que a gente ataca hoje é que o brasileiro está mal endividado. Tá? A gente, no mercado financeiro brasileiro, tem muita gente endividado com cheque especial, empréstimo pessoal e tudo mais. Isso acaba tendo uma taxa de juros bem alta. Tá? E aí que a Acreditas entra para poder ajudar o usuário, o cliente que a gente tem. Em tese, hoje, a gente tem 170 bilhões de reais de endividamento no mercado brasileiro. E as pessoas estão pagando na média de 12% de juros por mês. E aí a gente encontrou um potencial, um mercado para trabalhar, que a gente tem 46 milhões de reais em possíveis negócios com casas quitadas e 35 milhões de reais com carros quitados, que são possíveis negócios. Tá? E o produto que a Acreditas oferece para o mercado, para o usuário, é empréstimo com ativo em garantia. E são 3 produtos. Tá? O imóvel com garantia, que começa a partir de uma taxa de 9,9% ao mês. Basicamente, você dá seu imóvel como garantia numa operação de crédito, e a partir de um cálculo que a gente faz sobre o valor de mercado da sua casa, você pode pegar ali um crédito. Uma casa de 100 mil reais, você pode pegar até 60 mil reais, com 9,9% ao mês de juros, para pagar em 36 vezes, 10 anos e tudo mais. O segundo que a gente oferece é o veículo em garantia, tá? Que a taxa parte de 1,59, 1,19, às vezes também, que é o mesmo caso. Você coloca o seu carro em garantia e pega um dinheiro no empréstimo. E o terceiro produto que a gente está oferecendo, que a gente acabou de adquirir uma empresa para fazer parte do nosso portfólio, é o crédito consignado privado, que é o salário em garantia, mais um ativo. As taxas elas saem bem baratas porque o usuário, o cliente, ele está assumindo uma parte do risco. Então, a gente consegue oferecer um crédito mais barato para o usuário final. Tá? E, geralmente, as pessoas pedem para quitar dívidas, casamento, viajar, pagar MBA, esse tipo de coisa, realizar sonhos no geral. Tá? É aí que a Acreditas entra e ajuda o usuário delas. E aí, aqui, começando a já falar um pouco mais sobre o tema da palestra, o propósito do meu time dentro da empresa é gerar uma escala de forma sustentável para Acreditas. Então, tecnologia, até mais ou menos uns 2 meses atrás, o time todo estava focado em construir aplicativos, a construir sistemas para dentro da empresa, para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade, para a gente conseguir ser mais rápido, gerar escala sem precisar contratar pessoas. Com isso, diminui o custo da originação de um crédito e conseguir oferecer um crédito até mais barato para o cliente final, fazendo com que o volume de negócios aumente. Tá? E tudo isso começou em 2012, mas eu mesmo, minha história com a Acreditas começou em 2016. E quando eu cheguei em 2016, esse era o time de tecnologia. Nós tínhamos 8 pessoas no time. O time todo cabia dentro de uma sala de reunião. A gente fazia algumas reuniões de encontro do time e tal, não era nada muito grande, nada muito mirabolante. E era assim, bate-papo frequente e tudo mais. Aí, em 2018, já em outubro de 2018, esse era o nosso time. Desde 2017, quando a gente achou o Product Market Fit, que era o empréstimo com garantia, a gente já sabia que a gente ia ter que contratar muitos desenvolvedores, PMs e outros papéis também que ajudam todo mundo a trabalhar. E aí eu trouxe um desenho, não dá mais para colocar todo mundo numa foto só. Eu trouxe um desenho de como é a nossa estrutura hoje e quantas pessoas e quantos times a gente tem. No total, nós somos em 170 pessoas. A gente tem um grande time de UX, a gente tem um time de produto, nós temos desenvolvedores, pessoas em gestão, algumas pessoas com papel de arquitetura para começar a pensar já nos problemas futuros da empresa e tudo mais. Basicamente, do jeito que eu estou mostrando aqui no slide, que está organizado, as verticais, a gente está chamando de tribos, a gente está tentando fazer uma organização meio com tribos e squads, mas são as verticais, são as business units. Tá? Então, a primeira aqui é payroll, que é o crédito consignado. O segundo é auto, é o nosso primeiro produto, é o produto que mais rápido amadureceu, porque o processo dele é muito rápido, o ciclo de feedback é mais rápido, e a gente consegue ter muito mais maturidade e aprendizado em produto e tecnologia, logo a gente consegue fazer muita melhoria, ter muita velocidade de desenvolvimento. A segunda vertical
é home, a gente tem 3 times lá dentro. Esse processo é um pouco mais demorado. Até uns 6 meses atrás, para uma pessoa conseguir um crédito com um imóvel em garantia, levava 3 meses da solicitação até receber a grana. Com o advento de a gente ter times de tecnologia lá dentro, a gente conseguiu diminuir com algumas entregas para 21 dias o prazo de originação em home. A outra coluna é servicing. Há um tempo atrás, a gente descobriu que a gente poderia oferecer o serviço de cobrança como uma unidade de negócio na empresa, como algo para fazer composição na margem de resultados. Então, a gente começou com 2 times, desenvolvendo um aplicativo onde o usuário ele pode pagar o crédito dele e a gente também acaba pegando créditos de outras empresas para fazer a cobrança lá dentro da Acreditas, ganhando também uma grana em cima desse serviço oferecido. Uma outra coluninha, uma outra vertical, eu coloquei New Products. Então, eu falo para a galera que até 2 meses atrás a gente tinha Acreditas 1.0, que são os produtos que são core dentro da empresa, auto, home e consignado. E agora a gente começou a construir uma nova camada em volta desses produtos, que são novos canais de aquisição e uma nova forma de estar perto do nosso cliente. A gente está mudando um pouco a relação, que hoje nós temos clientes, a relação com as pessoas, hoje nós temos clientes e estamos transformando elas em usuário. Então, um dos times que está ali dito dentro da coluninha de New Products é um marketplace que a gente está desenvolvendo, que basicamente consiste em a gente ter uma loja que a gente vai poder vender iPhone, geladeira, bicicleta, o que quiser, e as pessoas podem pagar a compra desses bens e desses serviços com crédito consignado, com desconto direto na folha de pagamento. Então, essa galera que está trabalhando ali no New Products é a galera que está fazendo a expansão da empresa acontecer com novos produtos dentro do portfólio. E a última coluninha ali tem a galera que são dos times cross, que geralmente é quem facilita e habilita os times de trabalharem. Então, a gente tem Data Engineering, eu tenho DevOps ali perto, eu tenho também a galera de Helpdesk que está olhando para a empresa toda, né? Então, esses são os cross-times que a gente chama. E, no final das contas, nesses 3 anos, agora, pelo menos, essa é a nossa fotografia, e são 170 pessoas espalhadas nessas verticais trabalhando com a gente. E aí, para dizer um pouquinho como que a gente conseguiu e como que a gente começou a fazer essa escalada, contratar toda essa galera, eu trouxe aqui na primeira parte para contar um pouco de como que a gente foi melhorando o processo seletivo com o passar dos anos. Então, lá em 2016, no segundo semestre, o processo seletivo basicamente era todo tocado pelo VP de engenharia. Ele era a pessoa que entrava no LinkedIn para fazer hunting, ele era a pessoa que conversava com os times para entender quem estava precisando de dev, quem estava precisando de PM. Ele mandava mensagem para as pessoas no LinkedIn, ele também marcava lá a primeira reunião e estava dentro das entrevistas. Então, desde o princípio, a gente sempre colocou desenvolvedores dentro da entrevista, porque a gente sempre achou que o time deveria participar da escolha de quem vai trabalhar com eles. A gente também colocava o Agile Coach, que no caso era eu que fui trabalhar como Agile Coach quando eu cheguei lá, para poder validar o quanto que as pessoas estavam alinhados com o mindset de agilidade, estavam prontos para trabalhar com essa nova abordagem, lidar com autonomia e tudo mais. E a gente tinha um pequeno desafio, que era começar a tornar Acreditas conhecida no mercado de trabalho. A gente, na época, ainda chamava bem fácil, e nem todo mundo sabia o que a gente fazia, o produto que a gente oferecia. E aí, nessa época, uma das coisas que a gente alinhou é que todo mundo que a gente entrevistasse, toda a prova que a gente corrigisse, a gente mandar um feedback personalizado. E aí tem até um post no nosso blog, que depois de tanto escrever feedback pessoal, a gente escreveu alguns posts dizendo como se tornar dev, quais são as leituras fundamentais. Então, a gente sempre teve o carinho e cuidado de todo mundo que a gente corrigiu falar, puta, você falhou nisso, nisso aqui, ó, mas tem uma leitura assim, assada, para você ler, daqui a 3 meses a gente pode voltar a conversar. E aí, para o desafio de tornar a empresa um pouco mais conhecida, dizer o que a gente estava fazendo lá dentro, a gente resolveu escrever um blog, começar a contar todas as práticas, tudo que a gente fazia dentro do dia a dia do time. E a gente criou o Diário de Bordo. Então, a gente fomentava e começou a falar para todos os devs e todas as pessoas do time que escrever sobre o trabalho também fazia parte do trabalho, também fazia parte do papel das pessoas dentro da empresa. Tipo, compartilhar mesmo com a comunidade, contar para que as pessoas soubessem o que a gente estava fazendo lá dentro. E foi bem legal, porque eu lembro que em 2017, no primeiro semestre, uma das contratações que a gente fez foi uma pessoa que leu o blog e falou, puta, quero trabalhar com essa galera que está escrevendo isso aí. Então, já ajudou a gente bastante, de uma forma bem barata, a fazer esse share sobre a marca. E uma outra coisa também que a gente vivia se contestando lá como time, é que o dia a dia da empresa é muito legal, o nosso ambiente é muito aberto, a cultura é super impactante,
E eu acho que desde sempre, desde o meio de 2016 que eu estou lá, sempre foi. E a gente sempre falava, puta, como é que as pessoas não sabem o que acontece aqui no dia a dia? E a gente resolveu criar um Instagram para tirar algumas fotos no dia a dia, para começar a compartilhar. E aí essa é a primeira foto do Instagram. Não que essa foto ajude a contratar alguém, mas a gente estava tentando mostrar como que era o time, como que era divertido. E essa daqui foi a segunda foto do Instagram. Era um deploy que a gente estava fazendo, numa sexta-feira à noite, todo mundo ali reunido, e a legenda é a Santa Ceia do deploy. Tipo, a gente achou que isso pudesse ajudar. E, de fato, algumas pessoas começaram a acessar e tal, ver, conhecer, e a gente começou a ficar um pouco mais conhecido a partir dessas práticas. E aí, em 2017, já no primeiro trimestre, no primeiro semestre, a gente começou a incorporar novos papéis no processo seletivo. O que a gente percebeu é que o nosso desafio em tecnologia dentro da empresa, mais do que um desafio técnico, a gente não tem Black Friday, a gente não tem muito pico de acesso, era um desafio de negócios, conseguir mesmo modelar bem o sistema, a plataforma, para que ela refletisse o problema de negócio que a gente estava atacando. E muitas das pessoas que a gente estava contratando em 2016 eram pessoas mais puristas, que estavam mais motivadas por tecnologia. Então, a gente decidiu trazer o Product Manager para participar da entrevista de desenvolvedores. E ele ia muito para validar o quão aberto as pessoas estavam para lidar com o negócio. Já pensando no lance de você ter um time, uma estrutura fractal, um time totalmente autônomo, com todos os papéis, que todo mundo tivesse um pouco mais de empatia e tal. E foi bem bom, porque além do Product Manager começar a participar da entrevista, ele também começou a ensinar nós de tecnologia, nós que estávamos ali no dia a dia do time técnico, a fazer perguntas para validar se as pessoas tinham ou não abertura sobre produtos, se entendiam sobre o negócio. E um outro desafio que a gente tinha era fortalecer o time fortalecer a marca da empresa através do time, expor as pessoas, começar a pedir para que elas fizessem palestras, aparecessem mais na comunidade, se tornassem referência. De qualquer forma, quando você faz ações dentro do seu time, elas acabam gerando um impacto fora da empresa. E outra coisa que a gente resolveu fazer é buscar pessoas fora de São Paulo. São Paulo tem um mercado muito competitivo, todo mundo está contratando. Acreditas, ela faz parte de um portfólio de investidores que estão na maioria das startups, está no Nubank, Get Ninjas e tal, e a gente não pode ficar sediando funcionários de outras startups. Então a gente começou a usar um pouco de criatividade para ir buscar pessoas fora ali do mercado de São Paulo. E aí, isso daqui já foi um resultado, né? Em 2017, a Bárbara e a Camila, que eu trouxe fotos delas aqui, elas palestraram mais que o CEO em 2017. Se eu não me engano, a gente esteve presente, acreditas, em 15 eventos palestrando, né, com pessoas, expondo e tudo mais, conhecimento, e as meninas palestraram em 13. Elas foram as recordistas. E aí é puta legal, porque a Ká, é o primeiro trabalho dela, ela entrou como uma estagiária, faz 5 anos que ela está na empresa, e ela era super tímida, super insegura, e aos poucos ela foi palestrar, foi dizer um pouco do que ela fazia dentro dos times, isso começou a aumentar muito a confiança dela, e aí, muito rápido, ela começou a crescer dentro da empresa e também começou a atrair muita gente. Acho que foi o ano passado, ou esse ano, não me engano, ela palestrou na QCon e colocou 400 pessoas dentro da sala, assim, tipo, absurdo. Aí todo mundo que vem falar com a gente no stand fala, assisti uma palestra de uma menina chamada Camila, eu queria muito falar com ela e tal. Virou um superstar. E aí tem o Léo também na QCon, que é o nosso VP de engenharia. Aqui a gente no TDC, em 2017, o time todo. E em 2017 a gente teve presente mais de 15 eventos como palestrantes. Muito disso foi a Camila e a Bárbara que tiveram botando a cara da Acreditas. E a gente também acabou criando um budget de R$5.000, convidando as pessoas para mudarem para São Paulo. Então a gente fazia entrevista, abordava, e aí sempre é um momento muito difícil, né, para a pessoa sair do estado ou da cidade para se mudar, começar numa empresa nova. Então a gente queria que as pessoas viessem, mas viessem tranquilas, e começassem rapidamente a trabalhar com a gente, e para isso a gente resolveu ajudar com grana para ninguém esquentar a cabeça. E aí isso daí é um feedback que um candidato deu para a gente no processo seletivo, dizendo que a gente demonstrava um interesse sincero nas pessoas, muito por conta do feedback que a gente escrevia, muito por conta da abordagem e tudo mais. E isso é super importante, porque as pessoas elas acabam falando, tecnologia de produto é um mercado pequeno, né, restrito, a galera se conhece muito. Então, de alguma forma, tratar bem as pessoas que estão no seu processo seletivo acaba virando uma propaganda para você.
E aí, já entrando, ainda em 2017, a gente mudou um pouco a nossa estrutura aqui no processo seletivo. O que a gente fez foi começar a trazer tech recruiters, porque o volume de contratação aumentou muito, então, dentro do RH, a gente montou uma equipe que só olhava para a contratação de tecnologia. Os desenvolvedores continuavam, PM saiu, e a gente começou a descentralizar a decisão do processo seletivo, né? A gente começou já a montar essa estrutura fractal com 10 times, 12 times. Então, a gente precisava muito de volume e abertura. E aí o time encontrava necessidade, o time entrevistava e o time contratava. E um dos desafios que a gente tinha era aumentar um pouco a senioridade. Isso aí foi o resultado, lá em 2017, de uma avaliação do Love Mondays, e a gente fez um estudo para ver como é que estava a escala versus o turnover. E foi surpreendente, porque a gente não acompanhava isso mês a mês, passo a passo. E quando a gente fez essa avaliação, a gente se surpreendeu. Se vocês derem uma olhada no gráfico, o vermelhinho é do começo de 2016 até o meio de 2016. A gente teve muitas saídas. Eu lembro que quando eu cheguei, em abril, se eu não me engano, a gente tinha tido a saída mais ou menos de 15 pessoas ao mesmo tempo do time. Porque a empresa estava muito instável, as coisas não estavam indo muito bem, a gente não sabia para onde que mirava, logo as pessoas também não têm que ficar dentro da empresa. Depois que a gente chegou, estabilizou o market fit, trouxe pessoas de produto para dentro do time, as coisas começaram a mudar. E o verdinho ali em cima da barra azul são todas as pessoas que chegaram. Então, uma das coisas também que a gente aprendeu é que trazer muita gente de uma vez só é um problema. Porque você tem muita gente nova na empresa, o storming é geral, vai gerar bagunça, as pessoas vão se sentir desconfortáveis e vão acabar saindo. A gente decidiu por trazer 3 a 4 pessoas por vez, porque é o que a gente achava que nossa estrutura podia absorver. E aí o resultado foi legal, porque a gente teve uma nota super alta no Love Mondays. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que nosso histórico de 2015 até 2016 não é bom, muita nota baixa, e a gente começou a reverter isso. E aí a gente bateu em 2017, desculpa que eu estou sem óculos, eu não consigo ler direito. A gente bateu 33 desenvolvedores versus os 9 desenvolvedores que a gente tinha no segundo semestre de 2016. E aí, já entrando no segundo semestre de 2018, o que mudou é que a gente começou a aumentar mais o time de Tech Recruiter. Nós trouxemos 3 Tech Recruiters e aí a gente resolveu, geral, descentralizar o processo seletivo. Hoje, cada time tem seu canal de correção no Slack. Então, nosso processo seletivo basicamente é o hunting, uma conversa de 30 minutos, a gente manda um teste para a pessoa, ela nos devolve esse teste, marcamos a entrevista presencial, proposta, se a pessoa aceitou, está contratada. Essa fase de fazer o hunting já é o time que fala, olha, eu preciso de uma pessoa com perfil tal, programa em tal linguagem e tudo mais. O time desenha qual perfil que precisa, representado por um team leader, que ele já está aparecendo ali, que é um coordenador, tá? O time acaba ajudando o pessoal do RH a selecionar esse perfil, o time corrige o teste, faz a entrevista, faz a proposta e contrata essa pessoa. A gente descentralizou. Só que com isso, a gente teve alguns problemas. Hoje tem bastante time ainda que usa Ruby para desenvolver. Quando você encontra um perfil Ruby Senior, ele cabe em todos os times praticamente. Como que você resolve essa parte de desempatar? Qual time que precisa dessa pessoa? Outra coisa também que você tem, quando você descentraliza o poder na decisão, é que você perde um pouco de padrão. Tem um time que entrevista super bem e tem um time que entrevista super mal. Então, como é que você resolve essas coisas? A gente resolveu criar estrutura para isso, tá? Ao invés de você privar as pessoas de participarem do processo seletivo, começa a ensiná-las a fazer um processo seletivo tão bem quanto outro time ou quanto uma pessoa do VIP do RH faça. Então, foram algumas coisas que a gente acabou fazendo essa descentralização. E aí aqui a gente continuou mandando a galera para eventos, marcando presença, isso aí é no AWS. A Bárbara foi capa de um site, né, falando sobre o trabalho que ela faz na comunidade de mulheres de software. Ela e a Camila são representantes do Rails Girls aqui no Brasil, elas fazem um evento uma vez por ano e tudo mais. E isso daqui é um número das contratações no segundo semestre de 2018. Então, a gente acabou fazendo 45 contratações. Dessas 45 contratações, 29 foram indicações. Em 2017, eu não tenho bem o número exato de quantas contratações a gente fez, mas nenhuma foi por indicação. E aí esse número, ele revela um pouco de
quão satisfeitas que as pessoas estão dentro da empresa, porque se elas não tivessem, elas não indicariam as pessoas. Inclusive, tem uma pessoa aqui que é praticamente um tech recruiter, que ele indicou umas 15 pessoas para trabalhar na Acreditas. Parte desse número é todo dele. 6 foram orgânicos, então as pessoas aplicaram na página de carreiras, querendo trabalhar conosco, um pouco do resultado do trabalho de a gente fortalecer a marca, se posicionar como uma marca empregadora forte. 2 foram bate-voltas, então foram pessoas que fizeram um processo seletivo com a gente, declinaram por algum motivo e depois resolveram vir atrás e falar, puta, eu gostaria de ver se a vaga ainda está de pé, se a proposta está de pé. E 8 só foram hunting. Então o que a gente começou a perceber é que com essa estratégia toda que a gente montou nesses 2 anos, a gente começou também a aliviar o pessoal do RH, as coisas começaram a ficar mais orgânicas e o pessoal do RH ficou mais disponível para buscar perfis específicos, que são mais difíceis de encontrar. A grande massa a gente conseguiu fazer nesse trabalho, fazer com que as pessoas nos procurassem. E aí esse é o gráfico atualizado no final de 2018, começo de 2019. O finalzinho ali tem uma curva vermelha grande, né, que fazia tempo que a gente não tinha, mas infelizmente foi um movimento que eu acho que quase todas as empresas passaram, muita gente foi morar fora do país, né? Muita gente foi para Portugal, Espanha, Holanda e tudo mais. E para a gente até é ruim perder pessoas do time, né? Mas a gente acaba não ficando muito triste porque acaba sendo o sonho das pessoas e de alguma forma a gente colaborou para isso, elas se formaram junto conosco. E aí, agora trazendo um pouco de 2019, né? No segundo semestre, nosso time de recrutamento de tecnologia são 7 tech recruiters no total. A gente ainda não entendeu muito bem se a gente vai ter um tech recruiter apoiando cada vertical ou por papel. A gente está constantemente fazendo testes e tentando aprender a melhor maneira de organizar a capacidade que a gente tem de recrutamento. Tá? Uma outra coisa que mudou também, a gente criou uma estrutura e um processo mais bem definido para o processo seletivo. Então, a gente criou um papel chamado Hiring Manager, que basicamente estava dando alguns problemas você descentralizar o poder de decisão no final da contratação. E a gente falou, daqui para frente, uma pessoa só, ela é o decisor. Ela pega input de todo mundo que participa do processo seletivo, mas quem toma a decisão é essa pessoa, que no caso de um time para desenvolvedores é o team leader. Tá? E, então a gente delega para ele a decisão sobre a contratação. Se ele quiser delegar para um desenvolvedor ou para qualquer outro papel, a responsabilidade é dele. E a gente trouxe pessoas para trabalhar em People Analytics no RH. Isso ajudou muito em assertividade, planejamento, velocidade, começar a estudar e tomar essas decisões mais baseadas em número. E o desafio que a gente tem hoje em dia, né, que por isso que eu falei que em 2 meses mudou um pouco, é a expansão. Então, a gente acabou de... no começo do ano, a gente abriu um escritório em Porto Alegre. Nós temos mais ou menos umas 12 pessoas trabalhando em Porto Alegre conosco. É um time que está cuidando de um domínio específico de negócio. A tomada de decisão em crédito está toda em Porto Alegre sendo desenvolvido lá. E a gente acabou de abrir um escritório na Europa também, em Valência. Valência, na Espanha. Valência é um grande polo que forma pessoas de tecnologia. Tem bastante startups do mundo indo para Valência. 2 chinesas que abriram um escritório lá esse ano. Eles formam muita gente boa e a gente decidiu ir para Valência, abrir um escritório para tocar um daqueles novos produtos lá, que é o Marketplace. Tá? E aí, eu trouxe um pouco aqui dizendo que a gente chegou em Porto Alegre e na Europa. Esse daqui é uma fotinho do escritório de Porto Alegre, tem até um chimarrão ali, não sei se dá para ver. A galera de lá que tirou a foto, já com o chimarrão, dizendo como é que ia ser o costume lá. E uma fotinho do primeiro time lá de Valência, das primeiras pessoas contratadas de Valência, na reforma do escritório lá, que a gente fechou um espaço para ficar com o time. A gente já tem 10 pessoas contratadas, eles estão no Brasil conosco, passando umas 3 semanas, para trabalhar no Product Discovery, acertar a stack que vai ser usado, os processos do time e tudo mais. E uma história bem legal de contar nisso é que nessa foto tem uma pessoa, a menina que está da direita para a esquerda, a Júlia, ela trabalhava conosco até 2018, ela foi para Portugal, que ela queria morar na Europa, ter uma experiência, e no momento que a gente botou no Twitter, avisou que a gente estava indo para a Europa, ela nos procurou e quis voltar. E aí uma outra pessoa também que trabalhou com a gente durante 2 anos, acabou voltando, o Vitor. Os 2 foram contratados. Então, acho que isso é um motivo de orgulho, porque as pessoas trabalharam com a gente, sentiram falta e quiseram voltar. E aí, agora eu vou contar um pouquinho o que a gente faz na chegada das pessoas depois que elas são contratadas. Por que esse número de indicação foi tão alto, cresceu tanto versus 2017? Então, eu trouxe aqui um slide que representa a chegada das pessoas na Acreditas. Tá?
Em algum momento, isso foi muito mais forte e muito mais sistêmico. Hoje está muito mais fluido e muito mais distribuído. É uma estrutura básica que os times seguem, mas cada time acaba fazendo da sua maneira, tá? Mas aqui eu vou contar como que a gente fazia e como que isso foi instituído lá dentro. Então, lá em 2017, quando a gente começou a escalar, sem a marca ser muito forte, sem a gente ser muito conhecido, a gente optou por contratar pessoas um pouco mais júniores, que tinham muito potencial, estavam muito alinhados com o mindset, mas eles eram mais júniores, não eram pessoas tão sêniores, tão experientes. E aí a gente tinha um problema, porque demorava um pouco para a galera rampar, e a gente começou a ter alguns ruídos na repassagem de cultura. E aí, um dia, batendo a cabeça, conversando, o que a gente decidiu? Criar um onboarding de tecnologia. Então, as pessoas passam por um onboarding da empresa, que dura 1 semana, eu vou explicar ele um pouco melhor, e depois elas vão para o time e elas passam 3 meses em onboarding em tecnologia. Na minha opinião, o investimento que você faz num desenvolvedor, num PM ou num agilista, em qualquer que seja o papel, é um investimento de médio a longo prazo. As pessoas vão demorar, em média, 4 meses, 6 meses para começarem a entender e tudo mais. A chegada de pessoas novas numa empresa, num time de tecnologia, numa estrutura de tecnologia, tem 3 complexidades envolvidas. A complexidade de negócio, né, que eu acho que é contextual, a complexidade técnica e a complexidade social. E o onboarding que a gente montou lá para a tecnologia, ele vem com esse intuito de criar alguns atalhos para diminuir essas complexidades, tá? Principalmente a social. Então, como que funciona? A primeira parte é a chegada das pessoas. Na primeira semana, elas conhecem um buddy, que todos os funcionários da empresa têm, uma pessoa que vai ser seu padrinho, vai te levar para almoçar, vai te falar com quem conversar sobre alguma coisa que você está um pouco assustado, está com dúvida. Ele vai te ouvir. É uma pessoa que está lá para te apoiar, te ouvir nas 2 primeiras semanas, as 3 primeiras semanas, tornar a sua chegada uma coisa um pouco mais agradável. Aí começa o onboarding da Acreditas. 1 semana, todas as áreas da empresa têm uma talk, eles montam uma agenda lá. No final, a galera registra um vídeo, como se fosse um TCC, dizendo como é que foi participar daquele onboarding. E aí, nessa primeira semana, as pessoas almoçam com a área, então elas vão conhecer as pessoas que vão trabalhar com ela. Em tecnologia e produto, já como a gente é muito grande, não dá mais para fazer todo mundo. É o time que convida a pessoa, vai lá e almoça com ela, troca uma ideia. E a ideia é que a gente não fale de trabalho, a gente se conheça. Pô, de onde você vem, o que você gosta de fazer e tudo mais. E também tem o almoço com o buddy, que aí, no final da semana, bater um papo com a pessoa que está te recebendo na empresa, para ver o que foi que você achou, se precisa de alguma ajuda, quer falar com alguém e não sabe. Segunda e terceira semana, as pessoas estão liberadas para ir para as áreas. Aí começa o onboarding de tecnologia. Então, a gente tenta, na primeira semana dela, junto com o time, só bater papo. Como que é o ambiente, o que seu time tem de aspecto cultural, como que as pessoas gostam de ser tratadas, como é que a gente conversa, geralmente, dentro do time. Tudo que a gente pode antecipar para setar contexto, a gente tenta antecipar, para não ter esses problemas lá depois. Então, a gente antecipa bastante o Storm. Resolve os acessos, Gira, GitHub, usuário no CircleCI, tudo que a pessoa precisa de forma burocrática. Para começar a trabalhar, a gente tenta antecipar e fica a critério da pessoa que está recebendo lá dentro do time resolver esse tipo de coisa. A gente faz algumas talks quando necessário, então tem uma galera de produto que vai lá e explica algumas coisas sobre como que funciona o fluxo de contratação do empréstimo e tudo mais. Uma galera pode falar um pouco de arquitetura, é muito na necessidade. A gente fomentava bastante um lance das pessoas fazerem um squad tour. Então, eu vou trabalhar no time de risco em alto. Puta, normalmente eu já vou ficar muito dentro do meu time. Então, era muito legal que as pessoas conseguissem conhecer pessoas em outros squads que talvez elas nunca vão trabalhar junto. Então, você começa a criar conexões, você começa a criar alianças fora do seu time, que é muito importante lá dentro para depois você acelerar a aprendizado. Em algum momento, você pode precisar de alguma coisa de um outro time, você já quebra esse gelo. A gente sugere muito que as pessoas fazem. E a gente começa um planejamento de um período de teste que a gente chama de aspiras, tá? Que é basicamente pegar um débito técnico ou uma entrega que não está priorizada dentro do backlog para as pessoas ensaiarem esse aprendizado da segunda semana. Então, eu vou trabalhar em algo que não necessariamente gera valor para o produto, mas que gera valor para o aprendizado das pessoas. Então, a missão do Aspiras não é entregar. A missão das Aspiras é aprender, tirar dúvidas, começar a lidar com o seu time, conversar bastante com a galera, esse tipo de coisa. E aí, já na 4ª e 5ª semana, as pessoas estão lá só codando dentro do Aspiras. Então, é o momento de eu bater papo, de eu fazer alguns pairs, de eu conhecer as pessoas, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. É um ambiente seguro e emulado
para as pessoas entenderem como que funciona um time. E aí, quando elas saem do Aspiras, vão para o segundo e terceiro mês, aí já é ida para o time, eu já estou lá dentro, vou começar a chipar código mesmo, vou começar a tomar decisões junto com o meu time. E aí o que a gente pede para a galera? Principalmente quando são pessoas mais júniores, que a galera faça um feedback semanal de 15 minutos. A ideia é parar, a pessoa nova falar como que ela está se sentindo dentro do time e pedir para que o time fale como que ele está enxergando a pessoa. E o mais legal é que, geralmente, o feedback que a galera dá é: puta, você está muito quieto, eu gostaria que você perguntasse mais, participa mais, não tem problema, porque a galera chega um pouco mais assustada. Puta, eu sou novo, não sei se eu vou perguntar alguma coisa, vai ser mal interpretado, eu vou demonstrar que eu não tenho experiência e tal. E a nossa ideia é já quebrar esse lance e gerar uma segurança psicológica para as pessoas se exporem. Porque quanto mais rápido elas se exporem, mais rápido elas vão aprender e se adaptar. E aí, ao final dos 3 meses, antes a gente deixava opcional, depois a gente virou um acordo de time, todas as pessoas fazem um feedback canvas. Seja um team leader, seja um gerente, seja um desenvolvedor, um product manager, ele pega o time dele mais algumas pessoas que lidou com ele nesses 3 meses e vai fazer uma sessão de feedback canvas. Não sei se todo mundo aqui conhece, tem um post no nosso blog que fala como rodar o feedback canvas. E é super legal. A gente vê que no final dos 3 meses, esse impacto de receber um feedback do seu time, de entender como que você está indo, perante algumas competências que são importantes dentro da empresa, ajuda muito a acelerar a adaptação das pessoas e essa curva, que elas comecem a, de fato, performar. E aí a empresa tem um evento chamado Café dos Três, que é um café que o RH organiza, chama as pessoas nos primeiros 3 meses delas de empresa para contar como que foi, como que elas estão se sentindo. Mais uma vez, um espaço seguro para elas dizerem o que elas estão sentindo, como que está sendo, se precisam de alguma ajuda, passar feedback sobre a empresa e tudo mais. Então, esses são os 4 passos nos 3 primeiros meses das pessoas. E vem ajudando muito a gente isso aí. E aí eu trouxe algumas fotos. Então, geralmente, quando a gente contrata alguém, antes mesmo da pessoa começar, a gente convida para uma reunião mensal da empresa, chamada Monthly Meeting. É um lugar onde a gente pratica transparência. O Sérgio, que está na foto, que é o CEO, ele fala sobre os números da empresa, para onde que a gente está indo, como que foi o último mês e tudo mais. E a gente já convida a galera para eles começarem a entender como que funciona, como que é esse aspecto cultural. Isso aqui é a foto de um onboarding. Então, de um lado, tem a galera aqui que está com a pastinha verde, que são os buddies, que estão recebendo pessoas novas na empresa. Geralmente o onboarding começa na segunda-feira, então a primeira coisa que a galera faz é ser recepcionada pela galera que vai ajudar eles nessa primeira semana, nessas 2 primeiras semanas. E ali do lado, no final da semana, todas as pessoas que participaram de um onboarding, e aí o mais legal é que tem pessoas de tecnologia, tem pessoas das áreas de negócio, pessoas de analytics, e geralmente, se a gente não fizesse essa prática, a galera de tecnologia nunca conheceria uma pessoa de negócio. E é legal que você vê no dia a dia a galera indo almoçar junto, gente que é de tecnologia almoçando com cara de finance, que não tem nada a ver. E aí gera uma sinergia, quebra um pouco as barreiras, né? Uma outra foto que eu trouxe aqui, tecnologia tem uma talk dentro do onboard, a gente fala como funciona a tecnologia, então é legal também que a gente pode explicar um pouco para as pessoas que não entendem, não participam de tecnologia, qual a importância do nosso time na empresa. Aqui é uma fotinho antiga de um planejamento de um Aspiras, então são todos os desenvolvedores que estavam ali chegando na empresa e a gente estava planejando o sprint que a gente ia rodar. Aqui é um feedback canvas no final dos 3 meses, quem estava recebendo o feedback canvas é a Marcela, a menininha que está ali no meio. O Léo estava participando, que é o VP e tal, você pode convidar quem quiser. E é super legal, a galera nova, quando chega, já fica um pouco mais assustada, mas depois que rola e tudo mais, o pessoal vê que é super bom, ajuda pra caramba na adaptação. E aí eu vou falar um pouco agora como que a gente lida com o desenvolvimento das pessoas, né? Que eu acho que é outra coisa que é super importante. Então, foi a chegada, como é que a gente faz o desenvolvimento, escuta as pessoas, lida com carreira e tudo mais. Então, a gente segue, uma das coisas, inclusive, que me fez entrar na Acreditas é que eu conheci o Léo, que é o VP de Engenharia, num treinamento de Management 3.0. Então, eu sabia que tinha alguém da diretoria, da alta liderança da empresa, que entendia a importância disso. E a gente segue total ou tenta aplicar as coisas, o mindset mesmo. Tudo que está aí, o Marte coloca aí as 6 visões e tal, as bases, né? A gente tenta seguir, que é energizar a galera, crescer a estrutura, melhorar o todo, ter liderança alinhada. Não é de forma explícita, é muito mais no mindset mesmo, de uma forma totalmente implícita, mas a gente tenta praticar, empregar e deixar claro para as pessoas no dia a dia. E aí a gente fala que o que a gente faz é exatamente o lance do jardineiro. A gente rega as pessoas, semeia, protege, depois direciona. Então, conectar desafios da empresa com as necessidades que as pessoas têm, ajudar elas todo dia, fazendo one-on-one, conversando, e deixar embora depois, dar autonomia e sigam. E aí,
eu trouxe aqui um pouco dos 4 pilares que a gente fala, que a gente tem lá dentro do nosso ambiente, que é um alinhamento cultural muito forte, práticas de engenharia, produto participando muito próximo de tecnologia e restrições claras e explícitas dentro do ambiente. E aí, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que, como cultura, a gente tem uma cultura muito grande de aproximação com as pessoas e transparência. Então, tipo, eu mesmo tinha um one-on-one, eu não tenho mais um time, estou com um time novo agora, tinha um one-on-one marcado com as pessoas de 15 em 15 dias, com algumas que eram mais novas, semanalmente, né? Então, e todos os líderes na Acreditas acabam fazendo isso. E é uma prática que foi exportada diretamente de tecnologia. E aí, o que a gente tenta no one-on-one é trabalhar muito a questão lá do drive, né? Então, tipo, a autonomia, o que a pessoa pode decidir, até onde que ela pode ir, um pouco do caminho da maestria dela, até onde ela quer chegar, com um propósito. Tentar alinhar muito bem essas 3 coisas. O que a gente tenta fazer, de fato, é alinhar desafios que a empresa tem, coisas que a gente precisa construir, como a gente é uma empresa muito jovem, que nada está estruturado, é uma bagunça, no final do dia, assim, tem muita coisa para ser feito, com tudo que as pessoas querem. Então, se tem um dev que quer se desenvolver como um líder, a gente precisa de liderança dentro da empresa ainda. Então, vamos pegar um desafio, vamos pegar a pessoa e construir ali um plano para que ela consiga exercitar o que ela quer, apoiando a empresa e dando autonomia para ela, com um cercadinho ali, tudo bem definido. E aí, algumas perguntas, né, que eu, pelo menos, faço nos meus one-on-ones, são 2, né, que, para mim, são poderosas. O que te chamou a atenção durante o processo seletivo? O processo seletivo é uma via de mão dupla, e a gente sempre deixa isso claro para as pessoas. Eu, como empresa, te escolho, mas você também tem que me escolher. E se a pessoa me escolheu, se a pessoa escolheu trabalhar na Acreditas, é porque algo chamou a atenção, ela veio buscar algo aqui dentro. E o segundo é o que você veio buscar aqui. No meu papel de gestor, de líder, se eu consigo garantir que as pessoas estão vivendo isso no dia a dia, elas estão recebendo o que elas vão buscar, elas vão estar satisfeitas. Então, é fundamental que logo no primeiro papo a gente pergunte esse tipo de coisa, para ter um alinhamento, para conseguir deixar as pessoas tranquilas ali dentro. E aí, uma das coisas também que a gente apoia muito lá dentro é a cultura de colaboração. Então, tipo, a galera faz muito pair program, a gente tem os canais do Slack onde a galera posta algumas dúvidas, perguntas e tal. A gente tenta fomentar muito a aproximação das pessoas, que elas conversem e que elas se apoiem. Uma outra coisa, aprendizado. A gente aposta muito nisso, então a gente tem Tech Talks. Toda quinta-feira tem um invite. Quem quiser submeter uma Tech Talk lá, está aberto, faz parte do trabalho, submete e vai falar do que quiser. Então tem pessoal falando de acessibilidade, tem pessoal falando de Kotlin, tem pessoal falando de tudo que for. Compartilhar conhecimento é super importante. E a gente também tem Non-Tech Talks. Então, acho que na segunda quarta-feira do mês, tem um espaço para 3 palestras de 7 minutos, que as pessoas podem submeter. Nesse caso, é uma foto real de uma dev falando para o pessoal sobre Pomodoro. Então, explicando para as pessoas, fora de tecnologia, o que é Pomodoro, uma técnica de concentração, produtividade e tudo mais. Eu já dei alguns 007, as pessoas se submetem, e é totalmente livre. O importante é repassar esse conhecimento, é fomentar esse tipo de coisa. Aqui é um grupo de estudo, lá desde 2016 que a gente fazia, então a gente fazia alguns almoços lá, assistindo algumas videoaulas para o pessoal treinar algumas coisas sobre DDD e tudo mais. Algumas plataformas que a gente assina e deixa aberto. Então, novos desenvolvedores ou desenvolvedores que estão lá chegam, todo mundo tem acesso a essas plataformas, é só logar e fazer as aulas lá, praticar e tudo mais. A gente apoia e quer que o pessoal participe disso. Um pouco do nosso letter. Então, há pouco tempo, quando a gente criou o nosso letter lá, a gente decidiu que a gente ia dar a possibilidade para as pessoas delas seguirem ou um caminho de especialista ou um caminho de gestão. E a gente criou a carreira em Y, e a gente deixa muito claro que entre você escolher ser um especialista e gestão, você não vai ganhar mais, você não vai ter mais poder e nem ego. É uma questão mesmo de o que você quer para a sua carreira. Então, a gente tenta criar esse espaço para a galera. Para dizer um pouco sobre a nossa relação com o produto, a gente deixa bem claro lá que tecnologia está responsável pelo delivery e produto está responsável pelo discovery. E aí a gente tem um fluxo de desenvolvimento bem explícito de como que é a responsabilidade e o que cada um lida com isso lá dentro. Aqui é uma foto de uma prática de melhoria contínua que a gente faz, de tempo em tempo para trocar uma ideia sobre as coisas que estão incomodando as pessoas e tentar criar práticas para melhorar. A nossa stack, tecnologias no geral. E aqui são as restrições. São restrições mais comportamentais do que qualquer outra coisa. Tinham pessoas que estavam muito incomodadas com o ambiente, a gente parou para bater um papo e criar algumas regras comportamentais.
o que as pessoas podem fazer e como que a gente quer que o time se comporte lá dentro. Então, isso ficou lá explícito, foi o próprio time que criou, e é o próprio time que é guardião disso. Então, pelo menos eu, no meu primeiro bate-papo com a galera, eu explico para o pessoal quais são as restrições e por que é importante seguir isso. E aí, eu trouxe algumas fotos só para ilustrar o ambiente. Então, tipo, a gente apoia muito a questão de diversidade na empresa como um todo, principalmente em tecnologia. Desde 2017, a gente instituiu que todas as vagas, todas as posições de entrada em tecnologia, estagiários, aprendizes, seriam mulheres. Então, a gente tem um problema no mercado que é não encontrar senioridade de mulheres, né? E também quando a gente encontra, talvez não seja confortável mudar de empresa, porque não sabe quanto que é seguro o ambiente, processo seletivo é um negócio complicado, e a gente decidiu ajudar a resolver o problema na base, dando oportunidade para as mulheres começarem e para que daqui a 10 anos a gente tenha muito mais mulheres em posições de senioridade. E aí a gente criou um programa chamado Hiring Minas, onde as meninas se organizam, acham as pessoas, tocam um processo seletivo para ser uma coisa mais agradável e tranquila. E eu acho que tipo, a gente tem um nível bem bom hoje, se eu não me engano, 22% do time é composto por mulher. A gente melhorou muito, não é bem bom, mas a gente melhorou bastante. Tem o Creditas Engaja, que é uma galera que vai dar aulas de educação financeira em algumas comunidades carentes. Tem também a galera do Creditas Endurance, que eu não faço parte, eu sou mais da galera do bar, mas a galera que vai nas corridas, maratonas, triatlon, um grupo bem grande. Acho que teve uma corrida que teve 80 pessoas inscritas que foram correr juntos lá numa night run. E aqui é uma foto dos tripulantes em geral, já está bem desatualizada. Acho que isso aí foi quando a gente bateu 300 pessoas na empresa e hoje nós já somos em 1000. E então nem dá mais para tirar uma foto com todo mundo. A gente está com o stand aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, a gente tem muita vaga aberta. A gente quer conhecer vocês, quer bater um papo com vocês. A Fernanda está sentada aqui na frente, que é a pessoa que é do time de recrutamento e seleção. Procurem ela para conversar, nem que seja só para se conhecer. Tem aqui nossas vagas, Instagram, está muito mais bonito do que antes. LinkedIn, Meetup, todas as nossas redes sociais estão aí. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, me procurem, eu vou estar hoje ainda até o final da tarde lá no stand. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Sim. Tá bom, legal. Tenho 5 minutos para perguntas. E eu tenho chinelos para dar para quem fizer pergunta. Opa, boa tarde. Sou o Anderson. Eu tenho visto bastante falar sobre Tech Recruiter, né? E eu não entendo muito bem qual é o perfil dessa pessoa, né? Ele é uma pessoa de desenvolvimento, de tecnologia ou do RH, né? Poderia explicar um pouquinho mais sobre o perfil dessa pessoa? Tá bom. O que a gente tenta fazer, pelo menos, é bem difícil você encontrar alguém que é de tecnologia, mas que tem experiência em RH. Então, a gente tenta encontrar pessoas que já têm um pouco de experiência em recrutamento de tecnologia e pessoas que sejam abertas e têm capacidade de absorver bastante do nosso contexto, do nosso mundo. Durante uns 2 anos, eu, particularmente, trabalhei muito próximo do time de recrutamento, do time de RH lá da Creditas, para ajudar a gerar contexto, entender, colocar eles dentro do nosso negócio. Então, era um trabalho bem próximo, que algumas vezes até parecia que tipo, eu estava liderando o time de recrutamento e seleção, mas não, a gente estava pareando. E então, o que a gente tenta é pegar alguém que já tenha uma experiência, que venha de uma empresa de tecnologia, isso é de extrema importância, que conheça, e aí que também tenha uma abertura para conseguir aprender e absorver muito do nosso mundo, muito do nosso dia a dia. E depois que a pessoa chegar para dentro de casa, é um trabalho de pair mesmo, dia a dia, batendo papo, desenhando o processo junto, trazendo a galera para dentro do time, fazendo conhecer quais são nossas práticas, conversar com o time, rodar para conseguir absorver. É o perfil que a gente tenta buscar. Boa tarde. Não é segredo para ninguém que aqui em Belo Horizonte o mercado de tecnologia está disputado à tapa, né? Os desenvolvedores mais sêniores as empresas estão brigando e reter os que a gente já tem, os talentos que a gente já tem, está difícil porque seja por salários altos, culturas diferentes e tudo. Então, eu te pergunto, se tem uma empresa ela já está com um índice muito alto, uma métrica muito alta de turnover, e a cultura da empresa também não colabora com isso, como é que a gente, enquanto squads, consegue fazer alguma coisa para poder reverter esse cenário? Ou é só o caso de desistir mesmo? Desistir é uma possibilidade, mas eu acho que dá para tentar antes.
Cara, eu acho que tipo, teve uma parte aqui que eu falei que, para mim, pelo menos, foi fundamental a construção que a gente teve na Acreditas, foi ter alguém na liderança, lá na liderança estratégica, né, nos diretores e tal, que entendiam o valor de ter esse tipo de coisa. Às vezes você vai desacelerar um pouco o seu ritmo de entrega, às vezes você vai deixar de produzir mais, mas a longo prazo você vai ganhar muito em dar autonomia para a galera, a abertura. Primeira coisa, primeira pergunta, eu acho que talvez a primeira coisa que eu fizesse é uma reunião com a diretoria, com a liderança, principalmente de tecnologia, talvez o presidente da empresa, e perguntar como que ele enxerga a tecnologia para a empresa. Então, a gente sabe, lá na Acreditas, o Sérgio, pelo menos, deixa muito claro, que tecnologia é o long term, é o que vai fazer a empresa escalar, é onde está o atrativo que os investidores, inclusive, de botar grana na Acreditas. A partir daí, que você descobre como que eles enxergam o papel de um dev, o papel de um coordenador de tecnologia e tudo mais, e o que é esperado, acho que também não é só a gente que tem que ter a abertura para fazer as coisas do jeito que a gente quer, a gente tem que entregar para a empresa de troca, sentar, deixar limpo quais são os problemas que a gente está observando e o que a gente está propondo para resolver. E ver se isso está bom. Então, tem muito que eu converso com a galera lá, às vezes, um diretor nega você de fazer algo, não é porque ele está negando porque ele quer, é porque ele também tem receios em cima disso. Então, qual o receio que ele tem na gente dar autonomia total para um time? É entender esses receios, bolar um plano que seja bom para ele, que seja bom para a gente, começar a mudar isso. Para mim, é um problema cultural. E quem expõe muito a cultura da empresa é quem está na camada de liderança, né, principalmente. Esses são os sponsors, os stakeholders. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, eu gostei muito da apresentação. Valeu. Na verdade, é mais uma curiosidade em relação à estrutura organizacional, para eu conseguir enxergar, fazer algumas alusões com o que você falou também, né, como que é organizado. Não em relação à estrutura que você apresentou, mas em termos de liderança. Você segue uma linha mais horizontal? Como que funciona a questão de liderança e hierarquia dentro da equipe de tecnologia, principalmente? Legal. Desde sempre a gente teve uma linha mais horizontal mesmo, uma questão mais flat. E eu acho que, tipo, duas coisas que você separa aí, né? Tem a liderança e tem a questão da gestão. Nem todo mundo que faz gestão vai inspirar a liderança nas pessoas, em 100% do time, e nem todo mundo que exerce liderança é, de fato, um gestor. Então, quando você tem essa questão mais flat entre as camadas, você tem mais abertura para que a liderança apareça, para que as pessoas cresçam. Então, a gente tenta deixar o cargo de liderança um pouco menos imponderado, né? menos poder atribuído a ele. É natural que as pessoas olhem e se assustem por você ser um gerente, um papel de liderança e tudo mais, mas a gente tenta praticar isso. E uma das coisas que eu, pelo menos, gosto de encarar e gosto de conversar com a galera é que eu estou mais para trabalhar para o meu time do que o meu time está para trabalhar para mim. Eu estou mais para facilitar e habilitar eles de trabalhar dentro da empresa do que eles estão ali para fazer algo, para reportar para mim e tudo mais. A gente tenta se posicionar dessa forma. É óbvio que numa escala você começa a ter alguns problemas, porque tipo, aí quando você começa a escalar e você começa a ter muita gente espalhada, muitos times, essa coordenação fica um pouco mais deficitária. E aí você precisa ter esses papéis em todos os times. E aí você começa a ter alguns ruídos, porque é uma mudança na forma de trabalhar. Então, às vezes, numa bola pingando num time que não tem muita maturidade, o responsável por tomar uma decisão é um coordenador, é um gestor. E, às vezes, não ter essa comunicação, ser muito horizontal, gera incômodo nas pessoas. E aí você precisa comunicar para elas que, infelizmente, a gente quer que elas tenham abertura, dê pitacos, mas, infelizmente, em algum momento, algumas decisões são tomadas. É assim que a gente tenta lidar. Foi? Obrigado, gente.